Abra a sua Bíblia, por gentileza, na Epístola de Paulo à Igreja de Roma, o livro de Romanos. Abra no capítulo 13 e volte os seus olhos para o versículo 8. Nós iremos ler do versículo 8 até o versículo 14. Eu farei a leitura sozinho e peço que os irmãos me acompanhem silenciosamente, prestando atenção na leitura das Sagradas Letras. Leamos então. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos diante de Ti e pedimos, Pai, para que o Senhor ministre aos nossos corações. A leitura da Tua palavra, ela é suficiente e nós cremos nisso, Pai. Se alguém aqui não crê nisso, se alguém aqui não crê que apenas a leitura da Tua palavra tem poder para transformar, que o Teu Espírito Santo transforme hoje o coração dessa pessoa. Pois essa é a verdade. Apesar de mim, eu peço para que o Senhor ministre aos nossos corações através da exposição que será feita aqui. Que ela seja fiel às suas sagradas letras e seja para a honra e glória do Seu nome. Nos méritos de Cristo que eu oro. Amém, Deus. Estamos diante de uma das cartas mais importantes que o apóstolo Paulo escreveu. Para alguns, essa é a carta mais importante que o apóstolo Paulo escreveu. Eu conheci um pastor certa vez que amava tanto essa carta, que ele intercalava a leitura de todo o livro da Bíblia com Romanos. Ele lia Gênesis e lia Romanos. E assim por diante. Ele lia Mateus e lia Romanos. Lia aleatoriamente e lia Romanos, dentro do seu plano de leitura. John Stott considera Romanos como uma espécie de um manifesto cristão. E nenhum outro livro da Bíblia possui força e exerceu tanta influência sobre a teologia protestante como esse compêndio teológico contido aqui em Romanos. Só um ajuste aqui que o negócio está me atrapalhando. Pronto. Nenhum outro livro exerceu tanta influência na teologia reformada e protestante como essa carta que Paulo escreveu à igreja de Roma. Um verdadeiro compêndio teológico, um material nutritivo para mim e para você. É quase certo, meus irmãos, que quando nós pensamos em Romanos, e quando eu falo para você, lembra de Romanos? Na sua cabeça não vem primeiro o capítulo 13. Pode ser que talvez venha o 12. Para alguns, pode até vir o 13. Mas é bem provavelmente que se você se lembrar do capítulo 13, eu ouso dizer que você não se lembra dessas duas últimas perícopes, desses últimos versículos. Eu acredito que a sua memória vai te trazer os primeiros versículos do capítulo 13. Aqueles que a nossa Bíblia, a ARA, diz aqui no título, da obediência às autoridades. E Paulo, ele vai escrever para os nossos irmãos em Roma, como os filhos de Deus devem se relacionar, então, justamente com as autoridades governamentais, no início desse capítulo aqui. Declarando, então, uma declaração que muitas vezes é difícil para a gente entender, diante do nosso contexto, que os governantes, eles foram ordenados e instituídos por Deus. Paulo faz a transição sobre o tratamento que nós temos com os governantes, agora passando a falar como que o cidadão do céu, o crente, deve se relacionar com o seu próximo, com o seu irmão, e como que o cidadão do céu deve se relacionar com o nosso Deus.
Diante disso, eu quero refletir com você nessa noite sobre o tema Cidadão do Céu, como você tem vivido? Cidadão do Céu, como você tem vivido? Não menos importante do que os outros capítulos de Romanos, se você é mais ligado à escatologia, você volta os seus olhos do 9 ao 11, ou se você tem a teologia reformada ali, ardente no seu peito, você vai no 6, 7, 8, enfim. O capítulo 13 é fundamental também para nos trazer ensinamentos valiosíssimos. E diante disso eu queria refletir com os irmãos sobre 3 ensinamentos, em cima de 3 pontos. Nós poderíamos passar a noite toda aqui conversando sobre esse texto. Nós poderíamos passar a semana inteira aqui conversando sobre esse texto. Nós poderíamos passar, meus irmãos, o ano inteiro conversando sobre esse trecho que foi lido. E mesmo assim, os ensinamentos que o Espírito Santo aplicaria em nossos corações, não se esgotaria. Porque a palavra de Deus, ela é uma fonte infindável. Mas vamos nos ater aos 3 ensinamentos e às 3 reflexões, os 3 pontos que Deus ministrou ao meu coração ao ler e estudar sobre esse texto. O primeiro deles é sobre o amor. O amor é a marca. O amor é a marca, o distintivo da vida do cidadão do céu. Quando nós olhamos para o verso 8 ao 10, nós enxergamos isso. Se você é adolescente, Murilão aí, está na escola, Gustavo na faculdade, Gustavo é adolescente jovem. Você é adolescente, jovem também. Você provavelmente, lá em março, no início do ano letivo, olhou para alguém do seu lado e falou assim: me empresta um lápis? Me empresta uma borracha? Me empresta. Aí a pessoa, na boa vontade, fez o quê? Te emprestou. A gente já está em julho, e aquela borracha está lá no seu estojo. Não, melhor, pode ser que aquela borracha nem você saiba onde ela está. Você até perdeu aquela borracha. Essa é uma dívida que você contraiu e provavelmente nunca irá quitar. Eu já estive nessa situação, confesso. Se você é menina, provavelmente você já foi vítima dessa situação, com o seu estojo colorido, que a sua mamãe foi na papelaria e montou, comprando os lápis de cor como é que é? Faber-Castell, as borrachas que tem a casezinha, sabe, bem bonita. Provavelmente você já foi vítima dessa situação, muito provavelmente. Após tratar com os irmãos da igreja de Roma sobre a nossa lealdade no que tange às dívidas ao Estado, justamente no que eu falei no início do capítulo, aqui 13, isto é, ao pagamento de impostos, aos tributos que é devido ao Estado. Paulo agora, em concordância com o salmista lá do capítulo 37, vai abordar sobre aqueles irmãos que são enrolados, aqueles irmãos que são ruins de paga, que estão sempre prontos a contrair empréstimos, são rápidos em pegar dinheiro emprestado, mas são lentos, são obtusos, morosos em devolver aquela quantia que foi emprestada. E Paulo fala justamente a esses irmãos. E de uma forma tão coesa, e de uma forma tão perfeita, que somente alguém que é iluminado pelo Espírito Santo consegue fazer, alguém que é iluminado pelo Espírito Santo pode agir escrevendo essas palavras. Paulo exorta esses irmãos sobre as dívidas, irmãos que agem dessa forma, e ainda deixa claro para todos esses irmãos e para nós que o amor, ele é um dever. Além disso, esse amor que Paulo fala aqui é uma dívida que ela nunca será paga. É uma dívida que nós nunca poderemos quitar completamente. Diferentemente do lápis, lembra? O lápis e a borracha que você pegou emprestado, esses ainda estão disponíveis nas papelarias mais próximas da sua casa. Esses estão de fácil acesso para você comprar e devolver para quem você pegou emprestado. Faça isso. Já o amor, meus irmãos, nós nunca amaremos em grau superlativo. Nós nunca conseguiremos alcançar
o padrão divino. Nós sempre estaremos aquém, mesmo com a ação do Espírito Santo na nossa vida. E aqui no versículo 8, quando Paulo começa falando, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, Paulo deixa claro que essa dívida, ela não é uma dívida para com Deus. Em último grau, em última instância, naturalmente ela é uma dívida para com Deus. Mas em primeiro grau, ela é uma dívida para com o seu próximo, para com o seu semelhante, para quem está ao seu lado, nos nichos que você convive, nos ciclos sociais, no seu grupinho de amigos, ou até mesmo para quem não está no seu grupinho de amigos. É importante dizer que não se trata unicamente de um irmão crente, o seu amigo da UPA, ou a sua amiga da UPA que você conheceu no acampamento da Sinodal e você promete juras de amor para o resto da vida. Não se trata dessa pessoa somente. Sim, é para com o irmão crente também, que teoricamente age com amor com você. E deve ser feito isso, uma relação entre irmãos, em amor, uma dívida de amor entre irmãos crentes. Mas, meus queridos, ninguém está excluído dessa dívida. Ninguém está excluído desse amor que é tão abrangente. Ninguém. Inclusive, para você que é adolescente, o seu desafeto da sala de aula. Sabe? Aquela pessoa que te tira do sério. Aquela menina que faz você perder a boa. Sabe? Aquele parente seu, aquele irmão seu, sabe? Que implica tanto com você, que faz você sair da bênção. Essa dívida do amor, essa dívida de amor, é para com ele também. Principalmente para com esses, para quem nós temos dificuldade em agir com o amor. O amor, a dívida de amor que Paulo fala nesse texto, é para com todos. Não dá para excluir ninguém, nem aquela pessoa que você não gosta, nem aquele parente seu que só te amola e só traz problema. Essa dívida de amor é para com todos do seu convívio. Além de ser uma dívida para com todos, é um dever e é uma marca do cidadão do céu. Você que lá na sua escola, ou na sua família, você mais velho, meu irmão aqui presente, fala que é crente, e assume que você é porta-bandeira do reino de Deus, que você é crente, você leva o nome do Senhor Jesus, você precisa lutar para pagar essa dívida. Você precisa esmerar o seu corpo em favor do Senhor para pagar essa dívida de amor. Não é possível exigir um padrão diferente do cidadão do céu que não o amor. E isso serve para você que é adolescente, para crianças, como serve também para nós, adultos ou da maioridade. Isso serve para todos que são crentes no Senhor Jesus. No versículo 9, Paulo menciona alguns dos mandamentos da segunda tábua da lei, justamente falando sobre o nosso relacionamento com o próximo. E aqui ele não menciona todos os mandamentos da segunda tábua da lei, e também não menciona todos os que vêm com o não, justamente porque a ideia do apóstolo Paulo não é enfatizar no que não deveria ser feito. Pelo contrário, o desejo do velho apóstolo aqui é indicar que todos os mandamentos convergem para um, que sintetiza uma ideia única, qual seja: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como disse um teólogo chamado William Hendrickson, o resultado, então, dessa situação que o apóstolo Paulo deixa para nós é: você ama o seu próximo e você não cobiça o que é dele. Ao contrário, você se alegra no fato dele ter. Você ama o seu próximo e você não furta dele. Antes, você protege o que é dele. Como essa tarefa é difícil para nós. Como essa tarefa é desafiadora para nós crentes no Senhor Jesus.
Não há dúvidas, meus queridos irmãos, que nós nos amemos. Não há dúvidas que uma pessoa se ame. E isso é feito, é certo que isso é feito, é com certeza que isso é feito a despeito das suas falhas, das suas próprias falhas. Nós temos um amor próprio. Assim, nós devemos amar o nosso próximo, a despeito das falhas dele. Você pode até não gostar daquela menina que te importuna, daquele menino. Você pode até não gostar do seu parente que só te traz problemas. Não obstante, meus irmãos, você deve amá-lo. Você precisa amá-lo. Há uma dívida a ser paga eternamente. No versículo 10, a tarefa continua desafiadora. Parece que o apóstolo Paulo não está aliviando para ninguém aqui. O cumprimento da lei, meus irmãos, traz benefícios. E o amor é o cumprimento da lei. Logo, o amor que nós temos com o nosso próximo deve trazer benefícios a ele. Esse amor, meus irmãos, é impossível de ser praticado pelos Murilos, pelas Brenas, pelas Júlias, pelos Andrés, pelos Joás da vida, se não através de uma ação do Espírito Santo e uma obra regeneradora na nossa vida. Somente assim, nós, falhos, não somos capazes de amar, amaremos o nosso próximo, a despeito da falha deles. Meus queridos, esse amor tem sua origem em Deus, porque Deus é o próprio amor. Como disse João em sua primeira carta. E por ele ser o próprio amor e nos alcançar com o seu amor, nós somos capazes de amar. E esse não é um amor passageiro, um amor que acaba com esse mundo. Esse é um amor que emana do próprio amor do Senhor Jesus. O mesmo João, no versículo 20 do capítulo 4, versículo tão conhecido por nós, diz que se alguém disser, amo a Deus e odiar ao seu irmão, essa pessoa é mentirosa. Por quê? Porque aquele que não ama ao seu irmão, a quem vê, a quem enxerga, a quem toca, jamais conseguirá, não, de forma nenhuma, conseguirá amar a Deus, a quem não vê, a quem não toca, a quem a nossa cabeça só consegue trabalhar na imaginação, através do que a palavra dele nos revela. Você tem praticado esse amor? Você tem colocado em prática esse amor? Você tem colocado em prática esse amor quando o seu irmão te liga, só trazendo problemas? Você tem colocado em prática esse amor quando um irmão da igreja te tira da boa? Você, adolescente, tem colocado em prática esse amor quando aquela menina conta mentiras sobre você? Ou aquele menino também difama você? Você tem colocado em prática esse amor? O amor do Senhor tem sido uma marca da sua vida, cidadão do céu. Esse amor, ele certamente é colocado em prática na nossa vida nos momentos mais difíceis, nas situações mais contrárias e desafiadoras. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo vai orientar a igreja de Roma, porque o versículo 11, ele escreve com pleno conhecimento de que a fase, o momento que aqueles irmãos enfrentavam ali, não era fácil. E aqui nós chegamos no nosso segundo ponto. A vida do cidadão do céu nos dias do fim. No versículo 11 ao 13 nós vemos que a exortação de Paulo, ela foi necessária para aquela igreja em Roma, e ela também foi necessária e é necessária para nós, hoje e amanhã será também. O crente, meus irmãos, não pode viver anestesiado por essa presente era, por esse século caído, como em uma apatia espiritual.
O apelo aqui na escatologia, a volta de Cristo, a segunda vinda de Jesus, é um incentivo para que todos ali em Roma acordassem. Para todos que professam o Senhor Jesus, vivam de uma forma santa e agradável a Ele. E isso implica, naturalmente, em amar o seu próximo. Mas isso implica em muito mais. Isso implica em levantar, acordar, despertar. Já passou da hora de dormir. Já passou da hora que você se diz crente e você vive numa apatia espiritual, marcando o seu lugar no culto de domingo. Esse é um momento necessário para nós, juntos, sermos reabastecidos, juntos, sermos fortalecidos. Mas não dá para o crente viver como crente de domingo, em uma apatia espiritual. Aqui, meus queridos, não há nenhum tipo de ideia do apóstolo Paulo, no seguinte sentido de que Jesus volta amanhã às 15 horas, então levante e acorde, viva aí uma vida correta, pelo menos até amanhã às 15 horas. Jesus volta quarta-feira que vem, 11 horas da manhã, então você tem uma semana aí, hein? Não, meus queridos, nós não sabemos o dia e a hora, mas é certo que nós estamos caminhando para o fim, é certo que nós estamos caminhando para o fim. E como você tem caminhado? Você tem caminhado como as virgens nécias de Mateus 25? Imprudentes, distraídas, perdidas, pegas de surpresa? Chegou, o noivo chegou. Meus queridos, o dia do Senhor não pode nos pegar de surpresa. O dia do Senhor não pode te pegar de surpresa, adolescente. Ele vem como um ladrão. E nós, como filhos da luz, como cidadão do céu, da pátria celestial, nós devemos andar preparados, porque somos filhos da luz e não filhos das trevas. E como filho da luz, você não pode estar dormindo diariamente nas práticas pecaminosas que te anestesiam, que te cegam, que roubam a sua consciência, roubam a sua percepção espiritual. Como filho da luz, isso não é uma prática aceitável para os crentes. Por isso não basta apenas acordar e levantar-se. Por isso não basta apenas despertar. É necessário despojar, arrancar, tirar, fugir das obras das trevas e revestir-se das armas da luz. E mais uma vez, o apóstolo Paulo, como frequentemente fez, usa aqui de uma linguagem militar. Se vale de linguagem militar. E há um bom motivo para isso. Há um ótimo motivo para isso. Um bom soldado não dorme em serviço. Um bom soldado não fica de pijamas. Ele está sempre pronto. Ele está sempre preparado, com a sua armadura eficaz. Tem um alvo definido. Obedece normas. Será que tudo isso não se aplica à vida dos soldados de Cristo? A nós? Será que tudo isso não se aplica a você, crente no Senhor Jesus? Paulo vai listar agora no versículo 13, 6 pecados, 6 vícios, que abordam sobre as áreas da bebida, do sexo e do relacionamento na nossa vida. É bem verdade, meu querido irmão, que essa lista aqui ela não está completa. Se eu cumpro essa lista aqui de Romanos 13, está tudo certo. Não. Essa lista é muito maior. Mas, com essa lista aqui, nós conseguimos evidenciar, nós conseguimos entender, nós conseguimos ter clareza do que o apóstolo Paulo quer indicar com esses vícios. O que ele quer falar para nós com esses vícios? Sejam as obras realizadas no escuro do nosso coração, ou no escuro físico da noite, como normalmente essas obras são realizadas,
são obras estimuladas pelo príncipe das trevas, o qual o mundo jaz nele, no maligno. Essas não são as únicas obras das trevas listadas aqui, e as únicas obras das trevas que o crente deve despir, fugir. Se você estiver curioso para uma lista maior, corra aos seus olhos lá para a epístola que Paulo escreve a Gálatas, no capítulo 5, e leia as obras da carne. Uma lista bem maior do que essa. E aborda também, no sentido indicativo, do que o crente deve fugir, do que o crente deve tirar, despir-se. Importa dizer aqui, meu querido irmão, você que é crente, isso é certo na sua vida, eu espero, mas talvez se você não é, isso não seja tão certo. O cristianismo não é uma caixa de regras, que você precisa se adequar para que você seja um crente. O cristianismo não se trata de listas que você tem que cumprir. Olha só, eu não vivo em orgias, eu não vivo em bebedices, eu não vivo em pudicícias, eu não vivo em dissoluções, eu não vivo em contendas, eu não vivo em ciúmes. Então acho que eu já posso ser crente. Não se trata disso. O cristianismo não se trata disso. Jesus, meus irmãos, nos comprou com o seu precioso sangue. Jesus nos comprou através da sua morte de cruz, do seu sofrimento vicário. Jesus foi transpassado, foi moído. Jesus tomou todo o cálice da ira santa de Deus, até a última gota, por mim e por você. E através desse sacrifício de cruz, que nós somos crentes, nós seguimos ao Deus do cristianismo. Somente através desse sacrifício, na liberdade de Cristo, que nos alcançou pelo seu amor e pela sua morte, nós precisamos de um Deus que nos diga o que fazer. Pode parecer paradoxal para você, né? Entenda só, a nossa natureza, ela se inclina para o pecado. A nossa natureza, ela corre para o que nós não queremos, através da iluminação do Espírito Santo. A nossa natureza, ela anda sonolenta, dormindo, ela se volta naturalmente para a obra das trevas. Por isso que nós precisamos de um Deus que nos resgate, nos liberte dos grilhões do pecado, como Cristo fez. E como bebês que não sabem sequer dormir, nós precisamos de um Deus que nos diga exatamente o que fazer. Porque nós não somos capazes de nada. 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 E é nesse sentido que o apóstolo Paulo também orienta a igreja lá em Tessalônica. Aquela igreja não deveria dormir também. Eles deveriam andar vigilantes e sóbrios. As pessoas sóbrias vivem de uma maneira profunda. Não vivem de maneiras vãs. Os prazeres das pessoas sóbrias não se resumem em prazeres primários dos sentidos. Não se resumem, por exemplo, nos prazeres ébrios, naqueles que são passageiros. Não se resume, você, adolescente, para uma noite de um rock, de você ficar doidão, e acordar no dia seguinte e falar, o que eu fiz? Não se resume em você fumar um baseado com seu amigo. Não se resume em sexo por sexo. Não se resume nisso. A pessoa sóbria tem prazer no sacrifício vicário de Cristo. Se você é crente, é sóbrio, você tem prazer no sacrifício de Cristo na cruz por você. Você não anda dormindo, você anda vigilante, você anda espiritualmente alerta, firme na fé, preparado, sempre amando os prazeres da alma. Seja a igreja de Roma, seja a igreja de Tessalônica, seja a igreja presbiteriana de Jardim Camburi.
Aqueles que são filhos da luz, aquele que é um cidadão do céu, deve andar dignamente, deve andar virtuosamente. Trazendo o apóstolo Paulo, deve andar de modo digno do Evangelho. Deve andar conforme as Escrituras. Você tem vivido assim? Você tem andado vigilante? Talvez esses prazeres não te assolem hoje. É bem verdade que em uma certa etapa da nossa vida nós lidamos com outros tipos de pecado. Nós já passamos, talvez, dessa etapa de ter um amigo que nos incentive a fazer alguma coisa de errado. Mas a sua carne tende a voltar para o pecado. E você inventará algum pecado para você, se for preciso. Você tem andado assim, correndo afastado do Senhor? Mesmo sendo um adolescente, sendo um jovem, sendo um adulto, um idoso? Como você tem vivido os últimos dias, cidadão do céu? A cada dia que passa, a volta do nosso Senhor Jesus está mais próxima, e isso não é para causar terror, não foi nesse sentido que o apóstolo Paulo escreveu, e não é nesse sentido que eu cito. Isso é para trazer um sentimento de, na verdade, uma ideia de, uma clareza da situação. A volta de Cristo está próxima. O dia vai e a noite vem. A noite vai e o dia vem. E aqui então, chegamos no último versículo. E eu pergunto: como você quer andar? Como as virgens nécias? Ou como as virgens prudentes, à espera do noivo? Paulo reforça e resume toda a ideia desse último trecho lido aqui, de uma forma clara, coesa e perfeita. Novamente, como somente quem, iluminado pelo Espírito Santo, consegue escrever. Paulo fala sobre a nossa santificação passada, qual seja a justificação, e também fala sobre a nossa santificação presente, aquela que vivemos hoje, aquela que o Espírito Santo de Deus opera na nossa vida, trabalha em nossos corações. Isso é, havendo eu aceitado a Cristo, havendo você aceitado a Cristo, havendo qualquer pessoa aceitado, professado nosso Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, sido batizado, o crente não deve descansar. O crente deve viver como em um campo de batalha. Não deve viver em um estado de indiferença, de apatia espiritual. Mais uma vez, contribuindo com a gente, o William Hendrickson afirma que Paulo diz aqui, na verdade é como se ele estivesse dizendo o seguinte: havendo despido as vestes do pecado, havendo você tirado então as vestes do pecado, as roupas do pecado, mais e mais na sua vida, com o manto da justiça de Cristo, sempre que Satanás trouxer a luz, a pecaminosidade de vocês, a nossa pecaminosidade, lembre-se imediatamente do nosso Senhor Jesus. E lembre-se do novo estado que vocês desfrutam com Ele. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O sangue que nos comprou custou um altíssimo preço. E aqueles que foram alvo desse sacrifício maravilhoso de Cristo Jesus, e são nascidos de Deus, não vivem na prática do pecado. Porque aquele que pratica o pecado, que vive nessa situação, novamente, como João escreveu em sua primeira carta, procede do diabo. É bem verdade, meu irmão, que o próprio João também nos alerta, as próprias Escrituras também nos alertam, que nós, no estado que nós nos encontramos hoje, no já e ainda não do reino de Deus, nós iremos cometer atos, deslizes, de pecado. Isso irá acontecer na nossa vida, infelizmente, isso irá acontecer comigo e com você.
Agora, você que é crente, você que é cidadão do céu, jamais pode planejar pecar, pode matutar o pecado na sua cabeça, trabalhar ele e colocar carinhosamente numa caixinha do seu coração. Jamais. Isso não é uma prática do cidadão do céu. O sábio escritor de Eclesiastes diz que há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de ficar calado, há tempo de falar, há tempo de tudo. Porém, como disse um pastor americano chamado J.C. Riley, não há tempo nem mesmo, por um dia sequer, em que o homem não deva ser santo. Não há nem um dia da nossa vida em que nós devemos deixarmos de sermos santos e irrepreensíveis diante do nosso Deus. Alinhar os nossos desejos com os desejos mais profundos de Cristo, amar o que Deus ama, repudiar o que Deus repudia. Devemos nos esforçar fortemente para evitar todo pecado e desejar de todo o nosso coração cumprir todos os mandamentos que foi cumprido por Cristo. A vestimenta do crente, meus queridos, não se trata de ser bem-sucedido. Não se trata de ter um iPhone do ano, de ir para a Disney. Sabe aquelas coisas que quando a gente é adolescente a gente quer muito fazer? Não se trata de ter o skate mais maneiro, no caso a prancha de surf mais maneira. Não se trata de ter o melhor local no seu trabalho, de ser bem-sucedido, um ótimo local perante a sociedade. Não se trata de ter muito conhecimento, como Balaão, por exemplo. Não se trata também de ter uma fé fortemente professada em Cristo Jesus. Judas Iscariotes assim não fez? Não fez? Não se trata de uma exímia conduta moral. Não se trata de ter um bom padrão ético perante a sociedade. E o jovem rico, não era assim? A santidade é a obra do Espírito Santo de Deus que nos compele profundamente a desejar revestirmos-nos do Senhor Jesus Cristo e não caminhar para cumprir os desejos da carne. Seria mais fácil se fosse um pós-doc, se fosse ser milionário, porque essa atividade aqui, novamente, não pode ser cumprida por nós. Somente pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, nós podemos esmurrar o nosso corpo em busca dessa santidade. Importante ressaltar, meus irmãos, que a santidade prática, a santidade vivida na vida, não é ela que garante a nossa salvação. Jamais será ela. Não é a santidade que poderá nos salvar. Não é a santidade que elimina o nosso pecado. Não é a santidade que encobre as nossas iniquidades. Não é a santidade que paga a nossa dívida diante de Deus. Jamais. As pessoas mais santas ainda são servos inúteis. Novamente, Riley diz: as nossas mais puras ações não são melhores do que trapos de imundícia, quando submetidos à prova pela luz da santa lei de Deus. Não adianta você ser o homem mais moral do mundo. Não adianta você seguir completamente o padrão ético cristão, contido nas Escrituras. Diante disso eu te pergunto, você é santo, meu irmão? Cidadão do céu, você é santo? Se não, você quer ser santo? Você deseja ser participante da natureza divina? Corra para Cristo. Corra para Jesus Cristo. Acorda, levanta, larga o pecado e corra para Cristo hoje, agora. A noite vai e o dia vem.
Os dias estão se passando. Você simplesmente, meu irmão, não conseguirá fazer coisa alguma e nem obterá qualquer progresso na sua vida cristã, enquanto você não sentir o pecado e as suas fraquezas, e você entendê-las, e a partir de então, você correr para Cristo, caminhar para Cristo, andar em direção à cruz de Cristo. A santidade, meu querido, procede dele. Chegando à conclusão, eu pergunto para você, cidadão do céu, como você tem vivido? Vista-se do Senhor Jesus, meu irmão. Vista-se do Senhor Jesus, adolescente. Vista-se do Senhor Jesus, jovem, adulto, idoso. Vista-se do Senhor Jesus. E somente assim nós podemos amar genuinamente os nossos irmãos. Amar genuinamente os nossos desafetos. Colocar o amor que emana de Deus e nos atingiu um dia em prática. Amarei o meu próximo, certamente amarei, e não cobiçarei o que é dele, não desejarei o carro que é dele, não desejarei o iPhone dele, ao contrário, como diz a palavra de Deus, me alegrarei com ele, para a glória de Deus. Adolescente, ame o seu irmão, por mais implicante que ele seja, ame o seu irmão, seja ele um irmão sanguíneo, ou um irmão crente, ou aquela pessoa que você não gosta. Ame o seu irmão, ame o seu próximo, por mais implicante que ele seja. Ame o seu desafeto da escola, ame o seu professor que te persegue, pega no seu pé. Lembre-se, o amor é uma dívida eterna, que deve ser eternamente paga. E para amar, todos nós precisamos andar vigilantes, esperando a volta do nosso Senhor Jesus como as virgens prudentes, preparados, para que, se dormirmos ao acordarmos, não sejamos pegos de surpresa, e rapidamente possamos preparar tudo, ansiando, desejando, Maranata, Senhor Jesus, nos dias comuns e nos extraordinários na presença de Deus. Adolescente, fuja das tentações de Satanás. Fuja daquilo que o inimigo quer colocar ao seu redor. Muitas vezes o Espírito Santo pode até estar te incomodando e você está andando adormecido, apático espiritualmente. Acorda! Corra para Cristo! Revista-se de Cristo! Dê valor ao que realmente importa. Aquele amigo ou aquela amiga que você ama hoje, no ensino fundamental ou no ensino médio, pode ser que daqui 1 ano, você nunca mais fale com ele, ou ela. E essa amiga pode ser a amiga ou amigo que está te levando para as obras das trevas, o príncipe das trevas. Por fim, somente por Cristo, somente pela ação do Espírito Santo podemos ser santos e viver de modo digno do Evangelho. Somente por Ele não flertamos com o pecado. Somente por Ele seremos santos e veremos o Senhor, como diz o profeta. Adolescente, não se engane. É possível colocar a vida santa em prática na fase que você vive hoje. Não é possível por causa de você, bonzão, que fala inglês e francês. É por causa do Espírito Santo, servo inútil. O Espírito Santo que habita em vocês. Somente Ele te capacita para tanto. Aproveite o tempo que você tem disponível hoje, durante a tarde, que você gosta de dormir, ou amanhã que você acorda às 11 horas para ir para a escola 1. Aproveite o seu tempo disponível para se aprofundar em Cristo, conhecer a Cristo, correr para Cristo. Que essa mensagem possa ser viva em nosso coração.